Na aula anterior, a gente montou já a composição que a gente vai transformar em uma pintura. Agora eu vou selecionar todas as camadas e vou convertê-las numa imagem só. Então vou clicar com o botão direito e vou escolher aqui a opção Converter para Smart Object. Na verdade, eu poderia ter usado diretamente Ctrl E, que é o Merge Layers, no Mac Command E, porque agora eu vou aplicar um Action que vai converter aqui meu arquivo para o modo de pintura. Se você, por segurança, quer manter guardado a sua composição, você tem mais de uma opção. Você pode vir aqui e salvar um snapshot. Eu clico aqui na câmerazinha e eu tenho um snapshot que eu vou chamar aqui de composição. Que daí, durante esse meu momento de trabalho, se em algum momento eu quiser voltar para a composição, ele está ali salva. Mas se eu quiser guardar essa composição como um segundo arquivo, separadamente, eu posso clicar aqui nesse botão e eu vou ter aqui uma segunda versão do arquivo. Daí eu posso salvar na minha máquina, fechar e guardar. Então, no caso, eu só vou deixar essa versão do arquivo mesmo. Eu vou transformar em pintura, não vou me preocupar. Mas se vocês quiserem manter o seu trabalhinho lá seguro, faz lá uma nova cópia. Agora eu vou vir aqui no painel Actions, vir em Window, Actions. E aqui entre os Actions padrões, a gente tem um chamado aqui Mixer Brush Cloning. Esse Mixer Brush Cloning é bem legal. Ele vai transformar a tua imagem numa coisa própria para Mixer Brush. Então você não vai ter o trabalho de pensar como você vai organizar as suas camadas. Ele vai adiantar boa parte do trabalho. Eu vou clicar aqui em Play. Ele vai avisar você. Quando for pintar, use tipos de brush para clone layers. Não necessariamente você precisa usar um clone layer, mas se você usa esse clone que ele está indicando, ele já vai preparar o pincel para você. Então, como o clone já vai estar preparado para isso, você não vai precisar se preocupar em configurar lá teu Mixer Brush para ele não capturar cor e usar as cores da tela. Ele já vai usar aqui um brush preset para esse tipo de coisa. Mas, como eu estou dizendo, você sabe dominar aqui o Mixer Brush, o pincel que a gente viu no último capítulo, você não vai precisar necessariamente usar esse Clone Layer. Mas a gente vai usar ele também. Vamos clicar aqui em Continue. Você não vai precisar necessariamente usar esse Clone Brush, mas você pode usar. A gente vai usar as duas formas. Agora eu vou clicar aqui em Continue. Ele vai ficar aqui um tempo processando. E você vai receber agora, no teu painel Layer, várias cópias da tua imagem. Você tem o seguinte. Você tem aqui uma imagem de referência, que ela está aqui bloqueada, que depois vai apagar ela, que era só para você saber onde estão os detalhes da sua imagem para você colorir. Na sequência, você tem aqui uma pastinha, outra pastinha e mais uma pastinha. Todas essas pastinhas têm a mesma informação. E aqui no final você tem uma camada branca, só para você ter um fundo branco. Na primeira pastinha aqui, ele diz o seguinte. Você tem aqui uma cópia da imagem com 1% de transparência. Ele tem imagem aqui sim, bem de leve, quase não dá para ver a imagem, mas é essa imagem de referência com 1% de transparência. E em cima um tratamento de cor. Esse 1% de transparência que tem na tela é para quando você usar aqui o Mixer Brush, ele conseguir capturar informações da tela. Então, se por exemplo eu vim aqui e escolher aqui que a minha tela está muito molhada, com a mistura alta, então ele está pegando muito da tela, eu até vou vir aqui, em vez de usar essa opção, eu vou descarregar a tinta, eu não vou pegar aqui a tinta e vou tirar o load. Eu só estou dizendo que a tela está 100% úmida, com 100% de mistura. Então, como eu selecionei essas opções, quando eu passo o pincel, ele captura automaticamente as cores da tela. E ele captura por ter 1% de cor ainda no teu layer. Então, eu vou dar dois Ctrl Z, Ctrl Alt Z e Ctrl Alt Z. E em cada uma dessas camadas tem exatamente a mesma coisa. Na verdade, as três são iguaizinhas. Só que o cara que montou esse Action é um cara que trabalha com pintura digital. Ele tem alguns cursos no lynda.com que são excelentes, que são próprios para você trabalhar com pintura de imagem, com pintura de foto digital. E ele deixou assim preparado. Underpainting, Intermediate Strokes e Detail Strokes. Ele montou para você fazer assim, uma pintura geral da imagem, uma pintura intermediária e uma pintura detalhada. Sempre que eu faço pintura, na verdade, eu acabo precisando de mais versões. E não só preciso de mais versões, como às vezes você acaba pintando na imagem. E num passo mais para frente, você percebeu que você preferia que a pintura fosse diferente. Se você apagar, você está apagando não só essa pintura que você fez, como aquele 1% de imagem que o Mixer Brush usar para capturar as informações. Agora, se eu passo aqui, eu tenho informação. Se eu passar aqui, eu não tenho, porque eu passei a borracha. Daí eu consigo trazer informações de fora para cá. Mas se eu quiser usar aqueles detalhes que eu tinha naquele pedaço, eu não vou mais conseguir usar. Então, o que eu gosto de fazer? Vou dar aqui alguns Ctrl XZ, até antes da minha pintura. Eu gosto de fazer mais cópias dessas pastinhas. Então, eu vou trazer aqui a pastinha inteira para o botão de novo, dar um duplo clique e chamar aqui de Backup.
E daí sempre que eu precisar eu tenho aqui uma versão de backup também. E esse ajuste de tratamento de cor é mais para você fazer alguns acabamentos. Por exemplo, você começou primeiro com o fundo e daí você fez ali a parte do céu. Aí você achou que o céu poderia, por estar no fundo, que nem a gente até fez no exercício anterior, a gente prefere que ele esteja com menos saturação e mais brilho. Daí você vem aqui em Hue Saturation e faz esse ajuste. Clicar aqui em Ctrl Z até tirar essas pinturas. Ligar minha última camada, vim aqui na opção de histórico, clicar mais uma vez em Snapshot, e agora esse já vai ser depois do Action. E agora a gente já está pronto para a pintura.